A gente sempre observa como um sinal de alerta a pessoa que tem o vício em álcool, drogas, e muitas vezes deixa passar despercebido o vício nas redes sociais, que pode ser tão maléfico quanto os outros que eu citei agora. Para falar mais sobre esse assunto, eu estou aqui com a psicóloga Ingrid Reis, no nosso quadro Terapia em Dia. Ingrid, esse tema me deixa um pouco preocupada, né? Porque como eu posso me considerar uma viciada ou não em rede social? Realmente, Dani, essa é uma pergunta muito importante nos dias de hoje, que está todo mundo com o seu vício na palma da mão, né? Então, se a gente não tiver um controle, fica bem complicado. Mas aí é uma questão importante. A gente tem que pensar que vício é vício. Não importa sobre o que é o seu vício é vício. Então, as redes sociais, elas acabam sendo um vício que vem de forma mais sorrateira na nossa vida. Por quê? Alguns vícios são muito danosos e rápidos na nossa vida. Agora, a rede social é um vício que vem tão sorrateiro, é tão divertido, prazeroso, não traz mal nenhum para a nossa saúde física. E aí, quando a gente vê, a gente está ali, a todo momento, e como a gente também olha as pessoas ao nosso redor, que estão a todo momento com o celular, a gente acaba também entrando achando comum. Exato, entra na normalidade. A gente tem que pensar que a gente está vivendo em uma sociedade que não sabe mais lidar com o tédio. Essa é a verdade. E nem com o ócio, né? Exato. E isso é um problemão. Porque igual eu estava até falando nas minhas redes sociais essa semana. Como que você vai se conhecer se você não ouve os seus pensamentos? Sim. E como você vai ouvir seus pensamentos se ele está a todo momento cheio de barulhos, de sons, estímulos. De vídeos, estímulos, exatamente. Né? Não só celular, que a gente está falando de vícios em telas, né? Muitas vezes a gente não pode ficar um tempinho ali quieto, vem algum pensamento, a gente já não, parece que não suporta mais, né, se ouvir. Estar consigo mesmo. Exato. Estar consigo e estar com as pessoas ao redor. É verdade. E se a gente for pensar, o que reduz muito a nossa ansiedade? Você estar plenamente no momento presente. Mindfulness. Exatamente, exato. Tá estudando, né, Dani? Exatamente. Que é a atenção plena. Estar aqui agora. 100%. Então vai pegar um prato de comida, observar as cores, observar a textura, sabor. Exato. E hoje em dia a gente tem perdido totalmente essa capacidade de enxergar detalhes, de sentir cheiros, de sentir gostos, porque a gente está fazendo tudo assim, comer por comer, e não pensando em todo o prazer que comer envolve. Você tem que estar relaxado, né? Você tem que estar bem consigo mesmo nesse momento. Então a gente está vivendo assim um momento em que as redes sociais, mais do que o conteúdo, né? Eu quis até trazer hoje para o programa um conteúdo diferente, porque muitas vezes a gente fala de rede social na questão de autoestima, né? Do conteúdo da rede social. Mas hoje eu gostaria de conversar mais sobre isso, sobre o quanto que a rede social tem tirado a gente da atenção da nossa família. Inclusive, eu estava até vendo essa semana algo muito curioso, que antigamente, você já reparou que os nossos pais olhavam torto pra gente, a gente já sabia que tinha aprontado, que alguma coisa estava errada. É verdade. E aí a gente olha às vezes para as crianças hoje em dia e a gente pensa, nossa, as crianças de hoje em dia são mal educadas, elas não percebem. Aí entra uma questão importante. Os pais têm olhado para os filhos? Sim. Será que os filhos olham para os pais o suficiente para aprender a reconhecer expressão facial? Ou será que a mãe hoje em dia, Pedrinho, vai lá fazer um negócio, tá? E aí não olha para a criança, não demonstra expressão facial. A longo prazo, o que isso vai acontecer, né, na sociedade se a gente desaprender a olhar nos olhos das pessoas? Nossa, assustador. Imagina só o que pode acontecer. Então, a rede social, né, o celular em si, pode estar roubando de você momentos de prazer, pode estar roubando de você o controle das suas emoções, porque quando você se concentra totalmente onde você está, isso é uma maneira de diminuir a ansiedade. E aí é uma questão muito importante, porque a gente não está ouvindo os nossos pensamentos, a gente está perdendo a capacidade de se conhecer. Sim. Não é? Exatamente. Até nós já falamos aqui sobre isso em outros programas, a falta do tempo ocioso, que ele é muitíssimo importante. As crianças hoje elas já crescem cheias de estímulos. Então sai da escola, vai para aula disso, daquilo, quando está em casa
é na frente da tela. E nós, a gente exercitava a criatividade, né? Porque não tinha nada o que fazer, pegava uma caixinha de fósforo, pegava ali uma caixinha de remédio e montava a casinha. Eu recortava revistas e colecionava numa pasta minha casinhas de papel, e eu montava os cômodos, eu pegava as personagens, né? Então esse ócio, ele é muito importante porque ele traz a criatividade, a gente ali elabora uma brincadeira, e eu vejo as crianças, não, é tudo no eletrônico. Exato. E a longo prazo a gente não sabe o que isso pode ocasionar de fato. Exato, e até quando você fala em recortar, né? Olha só, além de tudo, coordenação motora, né? Além da criatividade. Então são muitas habilidades que a gente perde. Eu sei que muitas mães às vezes pensam, eu vou colocar para a criança pintar ali no celular mesmo. Mas assim, o quanto que ela está perdendo, por exemplo, da pega de tripé, sabe? Que é aquela pega do lápis mesmo, que vai ser importante para ela em outras habilidades. Então a gente precisa lembrar que o celular tem tirado habilidades nossas. E aí até uma questão importante. Toda vez que a gente olha uma informação nossa, uma informação nova, melhor dizendo, nas redes sociais, ativa uma área do cérebro relacionada a perigo, a novidade. E a gente não sabe ainda a longo prazo o que isso vai acontecer. Porque a cada novo estímulo, a cada novo post que você vê, aquilo é algo novo para o seu cérebro, ele se assusta. E você já percebeu que nas redes sociais a gente sempre tem o melhor recorte, não só da vida das pessoas, mas o melhor recorte da música. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo assim, de na hora de dormir, eu não consegui desligar assim a minha cabeça, fica uma musiquinha ali, sabe? Aquelas musiquinhas que a gente fica... E aí a gente fica pensando o quanto que a gente está tendo os recortes também, né, das melhores músicas, dos melhores momentos. E a vida? A vida não é feita só dos melhores. Sim. A vida é feita de momentos também ociosos, tediosos, mas a gente não está aprendendo a relacionar com isso. E aí uma curiosidade interessante, Dani, é a questão que existe algo chamado efeito Zeigarnik. Já ouviu falar? Não. Não? Esse efeito ele é muito interessante. Toda vez que você faz uma tarefa, o seu cérebro ele descarta aquela tarefa, porque ele entende que você já fez. Quando você olha para as redes sociais, que você está lá descendo, você já reparou que aquilo não tem fim? O seu cérebro nunca completa aquela tarefa. Olha, é verdade. E aí você vai ficar ansiosa, o seu cérebro abriu uma tarefa, você vai ver isso? Então tá. Então vamos terminar? Vamos. Aí a pessoa vai, e vai, e vai. Não tem fim. Exato, ou pro lado, né, também. E não tem fim. E exatamente. E aí quando a gente entra nessa questão, é onde aumenta a ansiedade. Então a pessoa ela não vê fim naquela tarefa. Isso faz muita gente também perder o sono. Porque aí a pessoa, antes de dormir, fica naquele estresse, né? Precisa terminar de... Mesmo inconsciente, a pessoa não tem consciência que ela tá... ninguém em sua consciência quer ver tudo, né? Até o final. Sim. Mas isso acaba sendo prejudicial, porque aí você abre uma tarefa que não é fechada. Então olha só como é interessante, né? A gente ainda tem estudado muito sobre as redes sociais e a cada nova descoberta a gente vê o quanto que isso está mudando toda uma sociedade. Para algumas coisas para melhor, talvez, né? Através das redes sociais, às vezes que a gente cria campanhas muito boas, inclusive de conscientizações interessantes. A gente também não pode endemonizar as coisas como sendo totalmente ruins. A gente tem que viver na sociedade, né? A gente não pode também ser fantasioso e achar que a gente não vive no planeta Terra. Mas tudo no equilíbrio. Exato, o equilíbrio é a chave de tudo, né? Exatamente. Agora, as redes sociais, os aplicativos, eles possuem um campo que você consegue saber o tanto de horas, minutos que você fica ali naquela rede social. E existem outros aplicativos para te dar o alerta também. Ó, você extrapolou o tempo que você estipulou. Isso é uma técnica interessante, talvez? Sim. Porque quando a pessoa ela olha o tempo que ela estava na rede social, isso é importante para ela começar a conscientizar. Tem gente que olha e fala, caramba, eu fiquei 10 horas no celular, né? Um dia tem 24 horas, fiquei quase metade no celular. O que eu fiz no resto do tempo, né? Se a gente for fazer aí um equilíbrio, eu não dormi as 8 horas, eu não trabalhei o tempo que eu deveria ter trabalhado. Então a gente tem que pensar que a gente precisa facilitar o que a gente quer fazer e dificultar o que a gente não quer fazer. Não é fácil, né? A gente não está falando que é algo fácil, que você vai precisar largar o celular, mas se você começar a olhar para as suas redes sociais com um olhar mais crítico, se você começar a olhar aonde isso vai me levar,
né? Porque muitas vezes a gente passa ali 1 hora, 2, 3, indo realmente para lugar algum. Porque a gente foi feito, né, para criar, para sermos pessoas produtivas. E se a gente for pensar, quando a gente passa muito tempo na rede social, a gente não está produzindo, a gente está apenas absorvendo. Isso traz também uma baixa autoestima de alguma maneira, porque além de tudo você consome ali pessoas extremamente capazes, né, extremamente criativas muitas vezes, e aí você olha para aquele recorte de criatividade, para aquele recorte de beleza da pessoa, né, para algo editado, e aí você começa a não olhar para você. E quando a gente olha muito para o outro, logo a gente começa a querer ser o outro. E a gente esquece que nós também somos importantes, que a nossa vida também tem valor, mesmo não tendo todo aquele glamour, né, que é recortado. Então aí tem várias vertentes, né? Muitas pessoas acham prejudicial a rede social porque sentem que estão atrapalhando na questão de leitura, né? Muita gente quer adquirir novos hábitos que não adquire por causa de rede social. Pois é, não tenho tempo de fazer ler, curso. Não tenho tempo disso. E quando vê o tempo que passa na rede social, é assustador, é uma desculpa que a gente conta para nós mesmos, né? Exatamente. Muito obrigada, sempre muito produtivos os assuntos que a gente traz, aborda aqui no programa Universo Mais. E quem quiser saber mais, tirar as dúvidas, lá na rede social a Ingrid abastece um canal com muito conteúdo, sempre assim, de forma muito didática. Instagram, Facebook e YouTube. Exatamente. Então, Instagram, Ingrid Reis _, que está aqui embaixo para você me seguir, tirar suas dúvidas. Também se inscreva no meu canal no YouTube, Terapia em Dia, que eu coloco aqui todos os quadros aqui no programa, tem bastante conteúdo legal. E no Facebook também a minha página Psicóloga Ingrid Reis. Maravilha! Muito obrigada, Ingrid. Até o próximo mês. Obrigada, Dani. Até a próxima.